Boa noite a todos, prezados irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco nessa noite abençoada, para juntos refletirmos, estudarmos a mensagem de Jesus, principalmente nesse período tão difícil em que nós estamos vivendo. Então, a doutrina espírita está sempre pronta, tranquila, para nos ajudar nessas tarefas. Meus irmãos, como todos nós que estudamos essa doutrina de amor, nós sabemos que nada vem do alto, de graça, por privilégio, conosco não vem. Nós é que somos merecedores ou não dos benefícios que o mundo espiritual, que tem tudo para nos doar em termos de felicidade, somos nós que podemos usufruir, aproveitar desses ensinamentos maravilhosos que a doutrina espírita nos propicia. Veja só, a doutrina espírita, como ela sempre fala, não oferece salvação, mas mostra com muita clareza os caminhos que nós devemos seguir para encontrar uma condição melhor para o nosso viver. Com ela nós estudamos e aprendemos as leis divinas. E é exatamente estudando as leis divinas que nós iremos entender o que acontece com a nossa vida. Ainda agora eu estava conversando com a criatura e ela me perguntou qual o tema da sua live. Eu digo, a muito se pedirá, a quem muito recebeu. Mas, e as pessoas vão entender isso? Vai. Não é difícil entender. Porque a gente não vai pedir muito a quem pouco tem. Mas quanto mais a gente dá, é natural que a gente cobre mais dessa pessoa. E é assim que Deus faz conosco. É assim que o Mestre Jesus nos ensina. Quanto mais a gente entende, quanto mais a gente conhece do Evangelho de Jesus, mais nos tornamos, vamos dizer assim, responsáveis pelo nosso proceder, pela maneira de ver o mundo. Então, no tema de hoje, muito se perderá aquele que muito recebeu. Veja só. No capítulo 10 ele diz assim: o servo que souber da vontade do seu amo e que entretanto não estiver pronto e não fizer o que ele queira, quer dizer, o amo queira, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigos, menos punido será. Muito se pedirá aquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Eu parei nesse trechinho quando ele diz: será rudemente castigado. Meus irmãos, veja só, se não fosse essa luz que os Espíritos vêm trazer para nós, como é que iríamos entender que Jesus tenha dito assim, será rudemente castigado? Mas quando a gente começa a estudar, a pensar, aí quem é que rudemente nos castiga? Deus ou nós mesmos? Porque veja só, se a gente sabe
se a gente ouviu, se a gente teve ouvido de ouvir, compreendeu a mensagem de Jesus, do seu evangelho. Então, se a gente sabe aquilo que Jesus pede para a gente ser feliz, através da codificação moral que ele deixou, quando a gente não obedece às leis divinas, nós mesmos nos castigamos. Nós somos os responsáveis pelo bem, pelos erros, pelos delitos que cometemos ou que viemos a cometer. Então, Deus não castiga ninguém. Deus não pune ninguém. Nós é quem nos castigamos. Então, a gente vai na tradução, na elucidação dos Espíritos, através dessa mensagem, a gente vai analisar com muita clareza o que Jesus quis dizer. Pois bem, principalmente ao ensino dos Espíritos, que estas máximas se explicam ou se aplicam. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique é certamente culpado. Contudo, além de o Evangelho que os contém achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, veja só, mesmo dentro destas, quantos há o que o leem, e entre os que leem, quantos que não compreendem. Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. Veja só, quantas pessoas, quanto de nós, de qualquer religião, pode ser espírita, católico, protestante, qualquer religião. Se a gente está ouvindo o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus, e a gente não pratica, meus irmãos, me diga uma coisa, quem é responsável quando a gente comete, quando acontece um erro nosso? O nosso erro é maior ou menor do que aquelas criaturas que nunca abriram o Evangelho, que nunca ouviram falar de Jesus, que nunca ouviu falar dos seus ensinamentos, dos milagres que ele fez, do ensino que ele deu, da mensagem que ele passou de amor, de coragem para todos nós. Então, veja só, muitos de nós, eu vou falar da gente dentro de casa. Que utilidade tem se nós espíritas lermos toda a codificação de Kardec, se nós decorarmos todos os capítulos e versículos do Evangelho, da Bíblia, e se a gente não faz o menor esforço para sermos uma pessoa melhor, de que está servindo esse ensino? É como Jesus disse, não tivemos ouvido de ouvir. Porque ouvir, a gente escuta, mas não assimilou. Isso, os líderes espirituais, os líderes religiosos de todas as religiões, eles devem falar isso também. Que não basta a gente ter o conhecimento intelectual, decorar tudo, e na hora de praticar, na hora de exercer aquilo que o próprio Evangelho do Cristo pede, a gente não faz. Então, seria até melhor que a gente não conhecesse. Porque quando a gente conhece, a gente assume a responsabilidade de não poder e não ter o direito de fazer aquilo que Jesus pede que não faça. No livro O Consolador, tem uma pergunta que diz assim: quando é que a gente peca? Quando é que a gente peca pelo Espírito Santo?
Quando é que a gente peca pelo Espírito Santo? É exatamente quando a gente sabe o que está certo e o que está errado e a gente faz. Olha, meus irmãos, eu tenho analisado muito nesses últimos dias a razão da nossa existência aqui na Terra. Eu tenho pensado muito nisso. Mais adiante eu vou falar sobre esse assunto aqui, mas vamos continuar com a nossa leitura, que é o assunto, é exatamente isso. Então, vamos nos preparar para assumir aquilo, o conhecimento que a doutrina espírita tem nos dado, prezados irmãos. Nós não somos privilegiados porque estamos dentro da doutrina. Nós tivemos a responsabilidade, a chance de vir a conhecer o Evangelho redivivo de Jesus através dessa doutrina, para a gente encontrar força, coragem, apoio nos momentos das nossas dores. Então, a doutrina espírita, ela tem essa função. E ai daquela criatura que, vendo tudo isso, porque a gente tem um hábito, é o seguinte: a gente, às vezes, na condição de espírita, a gente faz assim. Essa palestra hoje, quando alguém faz uma palestra, essa palestra hoje foi tão boa, fulano devia ter assistido, fulano devia ter ouvido para poder se modificar. Quando, na realidade, quem precisa ouvir não é fulano nem beltrano, somos nós. A gente não pode criticar as pessoas, a gente critica. A gente vê dentro do Evangelho que a gente deve ser benevolente, que a gente deve ser caridoso, que nós devemos ter paciência com os erros alheios. Isso tudo a gente estuda dentro da doutrina espírita. Mas na hora, a gente esquece, a gente critica os outros, a gente perde a paciência com o erro que o irmão cometeu. A gente muitas vezes se acha que está acima de qualquer um, porque está dentro da doutrina espírita. Não se engane, não. Não se engane, não nos enganemos com isso. Que nós não somos melhores, não. Nós estamos na luta. Nós estamos trabalhando para não cometer muitos erros que às vezes a gente vê nos outros irmãos. Mas nós não estamos livres de amanhã fazer o que ele faz ou pior. Então é preciso a gente vigiar, como a gente tem observado e Jesus pede. Ora, meus irmãos, vigia. Vamos vigiar os nossos pensamentos. Vamos vigiar aquilo que a gente está fazendo. Porque é muito fácil a gente querer dar solução, apontar a mão, né, com a nossa ignorância, os erros alheios. E, no entanto, a gente esquece, nós esquecemos de que nós estamos condenando e fazendo a mesma coisa. Olhe, Jesus, quando prometeu que mandava a terceira revelação, o Consolador prometido, quando ele disse que mandava, gente, foi exatamente para dar mais luz ao nosso entendimento. E nós estamos tendo a oportunidade, nós estamos tendo essa ocasião de beber dessa água que Jesus nos ensinou e a doutrina espírita veio mostrar. Você veja que a doutrina espírita não tem dogma. Ela não tem, vamos dizer, um ensinamento que hoje é para mim, que trabalho no centro espírita, hoje é para fulano, não. Tudo que a gente espírita, de presidente de casa espírita, de presidente da federação, até o mais simples e humilde trabalhador da casa espírita, todos nós estudamos os mesmos livros,
O ensino é o mesmo. O ensino é o mesmo. Então, não aprende quem não quer. Não se melhora quem não absorveu ainda essa mensagem do Cristo. Vamos esquecer um pouco. Vamos esquecer um pouco as falhas dos nossos irmãozinhos. E vamos fazer uma introspecção, uma viagem para dentro do nosso interior e ver, meu Deus, o que é que eu estou fazendo, Jesus? Será que eu estou fazendo jus a essa encarnação que Deus me deu? Será? Será que eu estou me melhorando? Será que eu me petrifiquei naquilo que eu acho que eu sou? Claro que nós não somos bons espíritos ainda. Nós não somos. Mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui na Terra. Nessa luta para amanhã chegarmos numa condição de bons espíritos. Essa é a nossa tarefa. Mas é preciso que a gente trabalhe conosco. É preciso que a gente veja o que é que eu penso, o que é que eu faço, o que é que eu estou dizendo com as outras pessoas. Se eu estou fazendo com as pessoas aquilo que Jesus disse, faça com ela aquilo que você quer que faça com você. Não é assim? E eu não me canso de dizer, para que a terra fosse um paraíso, bastaria, literalmente, que nós obedecêssemos a esse mandamento. Faça amar a Deus sobre todas as coisas, com a força da tua alma, com a força do teu espírito. Veja só, que amor, amar com força, amar com convicção, amar com... Não é, eu acho, não. Eu tenho certeza que eu tenho um Pai, que é aquela inteligência suprema, que Ele é causa de todas as coisas. E as coisas ruins que existem somos nós que criamos. Que Ele nos deu a inteligência, que Ele nos botou na nossa consciência, conforme a pergunta 621 do Livro dos Espíritos, onde Deus colocou as leis divinas na nossa consciência. E porque a gente disfarça tanto, como se não conhecêssemos isso, nós sabemos quando erramos. Nós sabemos quando a gente faz um bem. Até porque a gente se sente bem ou mal. Então por que nós não vamos fazer com os outros? Eu quero sentir dor? Eu não quero. Eu quero ser maltratada? Também não. E você também não quer. Você não quer. Você não quer, você que está ouvindo, você não quer que alguém fale mal de você. Você não quer que alguém levante um falso contra você. Ninguém quer. E por que eu faço? E por que você faz? Eu acho engraçado porque a gente espírita, às vezes tem uma história de dizer a humanidade é assim. Eu acho tão engraçado quando a pessoa fala assim. A humanidade é isso, a humanidade tem seus defeitos. Minha irmã, meu irmão, a humanidade sou eu, é você. É como às vezes a pessoa se diz, a sociedade é muito falsa. Quem é que faz a sociedade? Somos nós. Vamos assumir o nosso compromisso com Deus e conosco. Porque muito será pedido. Nós seremos cobrados, sim, pela nossa consciência, por todo esse ensinamento, por todo esse esclarecimento que a gente vem recebendo. Se a gente não faz, se a gente não cumpre. Gente, a doutrina espírita, ela mostra um Jesus tão misericordioso. A doutrina espírita mostra um Jesus que é amor, que segura na nossa mão na hora da dor e do sofrimento,
que Ele está conosco. Como eu passei uma mensagem para um amigo meu que está entre a vida material e a vida espiritual. E eu dizia, meu irmão, você pode estar aí sozinho com pessoas encarnadas, mas os desencarnados, Deus, Jesus, os bons espíritos de luz, seus pais, seus amigos, os espíritos que lhe querem bem, estão todos aí para lhe dar força e suporte no momento da passagem. Essa é a nossa realidade. A gente fica muito triste quando uma pessoa desencarna, quando a gente sabe que uma pessoa vai desencarnar, a gente fica triste. A gente chora. E os espíritos dizem que está certo, não está errado não. A gente chora. Nós temos sentimentos. Agora, o que a gente não pode, não deve e não tem o direito, pelo que a gente já estudou, é de entrar no desespero. É dizer por que isso aconteceu, meu Deus. Porque não foi outra pessoa. Porque não foi aquela pessoa que é tão ruim. E no Evangelho está lá escrito assim, numas afirmativas. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Claro, nós estamos aqui para aprender. Enquanto o nosso compromisso, a nossa tarefa não for cumprida, nós estaremos aqui na Terra. Graças a Deus. Porque se eu fosse hoje, eu sei que muita coisa ainda ia faltar. Muita coisa. Mas essa é a nossa tarefa aqui. Vamos continuar? Então eles dizem, o ensino dos espíritos, vê a importância que a gente tem porque a gente recebe dos espíritos. O ensino dos espíritos reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as. Quer dizer, os espíritos vêm trazer, vêm sair, tira a mensagem de Jesus da alegoria e bota para a nossa realidade. Compreendeu? As coisas deixam de ser sobrenatural. Isso é sobrenatural, não é? Isso é natural. Então, esses espíritos, os trabalhadores do Cristo, os trabalhadores que trabalham por amor ao amor. O amor é Deus, o amor é Jesus, o amor é o bem. Esses espíritos vêm trazer para nós, eles vêm pedir, através dos seus ensinamentos, meus filhos e meus irmãos, procurem ser melhores, porque hoje vocês estão numa condição de encarnados, mas a verdadeira vida é a vida espiritual, e a gente não veio aqui para ficar. O trem passou e me deixou aqui na Terra. Ele passou. Aí eu desci aqui nessa estação. Vocês desceram também nessa estação. E eu acho que ele, para muita gente, ele já voltou e já levou. Outros já foram. E numa dessas voltas dele, às vezes ele não quer não, né? Como eu vou dizer, eu tenho uma irmã que ela diz assim, eu não queria ir agora não. Eu digo, vai não, minha filha, você não vai agora não. Mas o trem vai parar e vai dizer assim, é hora. E o que é tão consolador é porque o trem vai deixar exatamente no lugar onde a gente vai encontrar pessoas de boa vontade, os familiares, pai, mãe, quando já está lá, tio, tia, os amigos, e a gente vai participar da nossa família espiritual. Não é consolador isso? Não é tão bom a gente saber disso, né? Chega a dar uma vontade de viver e perde o medo de morrer. Porque a gente não sabe que a gente não começa no berço e nem termina no túmulo. Então, isso é muito consolador, meus irmãos. Aí ele diz assim,
O conhecimento não tem um lugar limitado. Todos, olhe, todos os ensinamentos de Jesus, letrados e iletrados, crentes e incrédulos, cristão ou não, o podem receber, pois que os Espíritos se comunicam por toda parte. Os Espíritos se comunicam por toda parte. Você acha que na Igreja Católica os Espíritos não estão lá trabalhando? Nas igrejas protestantes, em todas as igrejas, os Espíritos também não estão lá trabalhando? Estão sim. Certa vez, uma entidade espiritual me disse que na hora da missa, na hora como é que diz, levantar o cálice, a comunhão, que todo mundo está ali contrito na sua fé, que forma uma energia muito grande. O que é que eles fazem? Chega ali, tira aquela energia e leva para os hospitais onde os nossos irmãos estão precisando de energia. Então, os Espíritos estão em todos os lugares. Do jeito que tem aqueles que tentam perturbar em qualquer lugar, os Espíritos do bem estão a serviço de Deus, trabalhando onde tiver um cristão ou não cristão, mas eles estão lá. Pois bem, nenhum dos que o recebam diretamente ou por intermédio de outrem pode pretextar ignorância. Não se pode desculpar nem com a falta de instrução. Eu vejo gente dizer assim: olha, eu não sei ler, por isso que o Espiritismo para mim não dá. E você não tem ouvido? E você não dá para escutar o que a gente fala? A gente lê para você. Eu vejo meu amigo que já desencarnou, o doutor Heraldo Paz, que era cego, né, tem a sua deficiência visual. Ele não tinha condições de ler, até porque Braille ele não quis, não sei se ele não quis aprender, mas tinha uma pessoa que era exclusiva para ler os livros espíritas, e dessa leitura, daquilo que ele ouvia, ele fazia excelentes palestras, que ainda hoje eu sinto saudade dele. Então a gente não pode pretextar que porque a minha vista não dá, porque, olha, quando a gente quer, a gente pode. A gente consegue. Pode as coisas não ser tão de imediato, mas quando a gente persiste, a gente consegue, com certeza absoluta. Então, prezados irmãos, não vamos achar que só os letrados são os doutores que podem compreender, não. Os iletrados também podem. Só é ter boa vontade. Pois bem, pobre presa em ignorância não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes ou curiosas, sem que eles toquem o coração. Às vezes a gente lê uma coisa bonita do Evangelho, ou então a gente vê um palestrante, sabe, que tem o dom da palavra, que empolga com aquelas palavras. A gente, poxa, que coisa interessante, é muito bonito o Evangelho. E quando sai dali, acabou a beleza. Achou bonito, achou interessante, mas não se preocupou em praticar aquilo que escutou. Veja só. Então a gente não pode dizer que não ouviu, não pode. E aí ele diz assim, sem que ele toque o coração, e que se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso. Então, se a gente está ouvindo o Evangelho de Jesus, se a gente ele está pedindo que a gente seja mais humilde, seja menos egoísta, que perdoe, que aprenda a perdoar, e a gente nada disso faz,
que é que a gente está fazendo? A gente está perdendo tempo. Porque a gente tem oportunidade e quando a gente escuta isso e não pratica, nós somos mais culpados do que aqueles que nunca viram, não ouviram, não leram, não fizeram nada sobre esse assunto. Quem é mais culpado? Eu e você? Quando a gente comete um erro, depois de tudo isso que a gente aprendeu da doutrina espírita, ou aquela criatura que nunca passou em nenhum banco de uma igreja, de uma associação, nunca leu nada, nunca procurou saber quem era Jesus, o que Jesus ensinava. Quem é mais culpado quando se comete um erro? Eu, você ou ele? Se nas leis dos homens existem atenuantes para os erros, imagina um mundo espiritual. Se a gente sabe que não tem o direito de tirar o direito de quem tem, nós somos culpados. E é exatamente isso que faz a diferença entre um e outro. Pois bem, olha gente, vocês me desculpem, mas eu esqueci de botar o relógio aqui. Eu esqueci de botar o relógio aqui para ver a hora. Eu queria que uma alma dessa caridosa botasse para mim o horário daí e quando tivesse assim 8h25 me avisasse. Porque senão eu vou terminar falando sozinho aqui, vocês vão embora e eu fico aqui pensando que ainda é 8 horas, viu? Valeu? Pois bem, agora veja só a situação dos médios. Os médios que obtêm, veja só, às vezes as pessoas fazem do médium um ser superior. E a gente tem estudado muito, inclusive a própria Ceci, né, aquela coisa do meu coração, aquela criatura que mora aqui dentro, ela sempre diz que os médios, às vezes fazem dos médios como fosse um ser sobrenatural. No entanto, essas criaturas têm um compromisso às vezes maior do que eu e você, que não tem essa mediunidade ostensiva. E olha o que é que os espíritos vêm dizer. Os médios que obtêm boas comunicações, ainda mais censuráveis são, se persistem no mal, porque muitas vezes escreve sua própria condenação, e porque se não os cegasse o orgulho, reconheceriam que a eles é que se dirige os espíritos. Muitas vezes o espírito está lá dando sua mensagem através da psicografia, ou mesmo da voz, e ele está mandando também para o médium. E às vezes os médios pensam que essa mensagem foi só para mim, foi só para você, quando na realidade os médios, os trabalhadores, são eles coitados. Por isso que a gente tem que não endeusar os médios, mas orar para que eles tenham discernimento, coragem, força, que tenham muita luz para trabalhar nesse sacerdócio que é ser médio. Ser médio é um sacerdócio, minha gente. É um compromisso muito grande. Eu sempre digo, um dos maiores trabalhos que o Espiritismo faz, dentre bilhões de trabalhos, é o trabalho de desobsessão. E muitos médios, eles não gostam de receber espíritos sofredores. Não gostam. Só querem receber espírito de luz, como se nós fôssemos espírito de luz. E eu conheço médios que, pelo contrário, muitos médios dizem assim: eu quero receber esses irmãozinhos sofredores, porque são eles que precisam de ajuda. Então, um dos grandes trabalhos que os médios fazem, gente, eles trabalham juntamente com seus guias espirituais, ajudando a humanidade, curando, aconselhando, dando força para essas criaturas sofredoras, tanto do mundo espiritual
Quantos daqui da terra, quantos espíritos não chegam aqui para trazer a boa nova, a nova mensagem, o Evangelho de Jesus, traduzindo o Evangelho para nós. Nós temos muito que agradecer. Nós somos criaturas felizes por estas oportunidades benditas que a gente tem. E agradecer a Papai do Céu. Agradecer a Papai do Céu. Porque Ele nos dá essa comunicação. Ele nos dá a oportunidade de ouvirmos toda essa mensagem que nos fortifica, meus irmãos. É muito interessante. Boa noite, morador de Fortaleza. Um abraço e um beijo para tu, meu lindo. Pois bem, então os médiuns, aí demais, em vez de se tornarem para si as lições que escrevem, ou que leem escrita por outro, tem por única preocupação aplicá-las aos demais, confirmando assim essas palavras de Jesus. Que Jesus disse assim: vedes um argueiro no olho do vosso próximo e não vedes a trave que está no vosso. Olha, você já imaginou a gente vê todos os defeitos das outras pessoas? Ela é fofoqueira, ela é mentirosa, ela é falsa, ela deseja mal aos outros, ela faz isso, ela faz aquilo. A gente vê tudo, mas não vê o nosso. Que situação, meus irmãos. Que situação de obscuridade espiritual fazemos quando tomamos essas atitudes? E você já imaginou que toda pessoa, presta atenção, toda pessoa, quando chegar junto de você e falar muito de uma pessoa, daquele defeito que a pessoa tem, e falar, e ficar batendo o tempo todo em cima daquele defeito, consciente ou inconsciente, ele tem esse defeito, porque está incomodando ele, aí ele passa para os outros. É uma coisa séria. Eita, povo bem iluminado somos nós. Mas a doutrina espírita está aí para nos ajudar, para nos esclarecer, para sermos, sabe, criaturas melhores. E eu tenho fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que iremos nos encontrar, não só aqui na terra, mas no mundo espiritual, para recordarmos aquilo que aprendemos e aquilo que tivemos a oportunidade de aprender e a gente não cumpriu. Eita doutrina de amor, como ela é consoladora, meus irmãos. Como essa doutrina nos deixa mais forte, mais confiante. Ela faz a gente acreditar, a crer, a ter a certeza num Deus de amor, num Jesus Cristo, que às vezes eu acho que Jesus Cristo é um pai. Não tem aquele irmão que toma conta do menino pequeno quando os pais desencarnam. Jesus Cristo é esse. Jesus Cristo é esse irmão que a gente tem como irmão e como pai. Foi ele que me criou, meu pai foi meu irmão. Então é Jesus Cristo. Então, prezados irmãos, vamos compreender, vamos trabalhar, vamos exercitar aquilo que a gente tem aprendido. Pois bem, aos espíritos, pois, não será pedido, aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido, mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. Eu sempre digo, olha, a doutrina espírita, ela nos ensina a ter medo. Eu tenho que fazer isso, porque se eu não fizer isso, eu sei que eu vou para um lugar ruim. Não, não é isso não. Não é isso não. Os espíritas serão compreendidos, eles irão para um lugar melhor, ou qualquer pessoa de outra religião, ele será melhor. Não é ele tendo esse temor de umbral. Tem gente que tem espírita que tem tanto medo do umbral. Pois bem, é a gente compreender que estamos aqui para ajudar uns aos outros.
É isso assim mesmo. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Caiu, vamos levantar. Alguém caiu moralmente? Não é só cair na rua não. Caiu moralmente? Vamos dar a mão, vamos levantar ele. Vamos ajudar. Ah, aquela criatura está muito embrutecida. Não consigo chegar junto dele. Vamos orar por ele. Vamos pedir a Jesus que abrande um pouco o coração dele. Então é isso, essa é a grande caridade. Essa é a grande caridade que a gente pode fazer aqui na terra. Não só estar mostrando o defeito alheio, mas trabalhar. Sabe, trabalhar por ela. Ela nem sabe. Ela nem sabe que a gente está orando por ela, pedindo a Deus por ela. Não precisa ela saber. Se a gente quiser que ela saiba, perde até a graça. Perde a glória. Mas vamos orar, pedir a Deus, sabe, que ajude, que nos ajude, que nos dê força para a gente enfrentar as nossas dificuldades. Portanto, o primeiro cuidado de todo espírito é sincero. Olha, presta atenção agora. Vamos prestar atenção nisso aí. O primeiro cuidado de todo espírito sincero deve ser o de procurar saber se, nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que ele diga a respeito. Ai, Jesus do céu. Aí um irmão falando, seja na literatura espírita, ou seja presencial. Aí a gente diz assim, isso aqui não foi comigo não. Ele deu essa mensagem, não foi para mim não. Eu acho que foi para... Eu acho que é para a vizinha aí, ó, que não aprendeu ainda. Meus irmãos, é para todos nós. É para todos nós. Espírita sincero não atribui as orientações de Deus, de Jesus, para os outros. É para nós. Porém, o Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. O Espiritismo, estamos num momento da vida, veja só, estamos num momento da vida que o Espiritismo está sendo chamando pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. Prezados irmãos, vamos tomar consciência que muito se pedirá a quem muito recebeu. Mas eu gostaria também, talvez fugindo um pouco do assunto, e estamos ainda ficando dentro dele, mas mostrando um assunto que eu estava vendo no livro Transição Planetária. Transição Planetária, veja só. A gente está vendo aí essa pandemia, que é horrível. Não é boa não. Ela não é boa não. Ela tem a sua grande finalidade. Ela é muito útil para toda a humanidade. Para nos chamar a atenção, nos trazer para casa, dar a oportunidade da gente pensar, se modificar, né? A gente sabe que essa doutrina, que essa pandemia, que digo, ela tem essa função, né? E ai de nós se não levarmos em consideração o seu perigo, a necessidade que a humanidade tem, mas a gente sabe que tudo isso está dentro do cronograma da Terra. Nós somos espíritos ainda muito embrutecidos e percebam, nós estamos vendo agora coisas que se dissesse que a gente ia ver isso há 20 anos atrás, eu mesma diria, não acredito, porque não é possível. Não vou comentar aqui porque a televisão está mostrando demais aí, e eu estou até evitando ver coisas pesadas assim, porque realmente dói lá dentro, machuca a gente. Mas eu vi uma coisa muito interessante no livro Transição Planetária, quando Filomeno de Miranda diz assim: a semelhança das ondas oceânicas abraçarem as praias voluptuosamente, sorvendo as rendas de espumas alvas,
Os novos obreiros do Senhor se sucederão ininterruptamente, alterando os hábitos sociais, os costumes morais, a literatura e a arte, o conhecimento em geral, ciência e tecnologia, imprimindo novos textos de beleza e despertarão o interesse mesmo daqueles que momentaneamente encontram-se adormecidos. Então a gente já está observando que tudo isso que está nessa pandemia, que é uma transição para mudança de comportamento, mudanças de paradigmas, mudança de pontos de vista. Porque quanto mais a gente aprende, mais a gente melhora ou é mais esclarecido o nosso ponto de vista. Então, Filomeno de Miranda, deixa eu ver aqui se é ele mesmo, é Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Ele já está dizendo que nessa transição planetária, ela é necessária para que haja uma mudança até dentro da sociedade, na política, na ciência, nos costumes, na literatura, em tudo que existe aqui na Terra. Aí continua falando o seguinte: veja só, antes, porém, de chegar esse momento, a violência, veja só, veja se a gente não está vendo isso atualmente. A violência, a sensualidade, que está até nas crianças hoje em dia, se toca aquelas músicas que são verdadeiros lixos e faz as crianças com sensualidades. A abjeção, que quer dizer declínio, baixeza, os escândalos, a corrupção atingirão níveis dantes jamais pensado. A corrupção em todos os segmentos, nunca visto. Aí ele acrescenta: alcançando o fundo do poço. E vai ter que alcançar o fundo do poço. Enquanto as enfermidades degenerativas, os transtornos bipolares de conduta, as cardiopatias, os cânceres, os vícios e os desvarios sexuais, isso tudo que eu falei agora de ruim, clamarão por paz, pelo retorno à ética, à moral, ao equilíbrio. Fruto das paixões das criaturas que eles sofrerão os efeitos em forma de consumpção, quer dizer, de baixezas. São libertadoras. Lentamente surgirão os valores da saúde integral, da alegria, da harmonia pessoal, da integração do espírito cósmico na vida. Então, prezados irmãos, não é à toa que nós estamos passando por uma situação difícil. Eu estava nesse instante conversando, até quando eu falei anteriormente. Nessa pandemia, tem partido muitas pessoas que a gente quer bem, que a gente gosta, até pessoas que a gente não tem amizade, mas que sente. E o que é que os espíritos dizem? Chorar. Sentir falta da pessoa, sentir tristeza, é muito natural. Agora, o que nós espíritas não podemos sentir, não podemos ter, é desespero. É enfrentar toda essa situação, pedindo a Deus coragem, misericórdia, força, para nós que estamos assistindo, para nós que temos problemas também na família, para os nossos amigos que estão sofrendo, nós devemos pedir a Deus, aos nossos anjos de guarda, aos nossos guias espirituais, a toda essa turma do amor, pedimos a Ele, sabe, coragem, força, para os que estão sofrendo, para os que estão angustiados. Mas nunca esquecer que o grande piloto, sabe, quem está dirigindo essa nau é Jesus. Ele não está ausente.
Ele está sabendo de tudo. Ele sabe de tudo. E Ele sabe o que interessa para todos nós. Então, vamos trabalhar, meus irmãos. Vamos procurar a paz, a serenidade, tá certo? Isso não quer dizer que eu estou dizendo para vocês, né? Eu sinto. Eu só não choro porque eu não sou muito fácil de chorar, não. Eu só choro quando vejo criança chorando. Mas todas essas situações me dão uma tristezinha lá dentro. Mas quando eu me lembro que Jesus veio dizer para a gente que a verdadeira vida é a vida espiritual e que nós não estamos sozinhos, nunca estaremos sozinhos. Isso aí fortifica muito a gente. Então, eu não sei se eu tenho tempo ainda de fazer a prece. Eu não sei que horas são. Quem é o Espírito caridoso que vai mostrar a hora aí? Olha, isso foi uma falta de caridade. Eu não estou com o relógio aqui, mas sabe o que foi? Eu estava preocupada, porque eu não estava conseguindo entrar no Face. Aí eu esqueci. E também, né? Que horas são, minha gente? Janete, boa noite, muito boa palestra. Neta, que horas são, por favor? Se dá tempo para fazer a prece. Essa turma está sem relógio, mas tudo bem. Então, meu irmão, mesmo sem ver a hora, vamos fazer uma prece? Vamos levar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus? Vamos lá? Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, Senhor, nós te agradecemos de todo o nosso coração pela nossa vida, pela luz que recebemos de Ti, pelo esse evangelho que é carta de libertação que Teu Filho maior trouxe para todos nós. Nós te agradecemos sempre, Deus, por toda a oportunidade que estamos tendo, de com toda a dificuldade, com todas as nossas, sabe, a nossa deficiência, Senhor. Mas o Teu amor é tão grande que nos estimula a falar de Ti, a falar do Espiritismo que Tu mandasse para nos consolar. Por isso que te dizemos, Senhor, abençoa todos nós, Teus filhos. E não podemos jamais deixar de engrandecer o Mestre Jesus, luz do mundo, modelo e guia para a nossa vida. Obrigada, Jesus. Fortalece, Senhor, Teus irmãos menores. Dai-nos, Senhor, a força necessária para vencer as nossas dificuldades, Senhor. Ainda como criaturas que ainda sofrem por falta de conhecimento. Mas nós te agradecemos, Senhor, pela luz que já chega perto de nós. Mas te pedimos, Mestre amado, neste momento, compaixão, Senhor, misericórdia para os nossos irmãozinhos que estão nos hospitais, que estão em casa, aqueles, Senhor, que Tu estás chamando através da pandemia, Senhor. Dai a todos eles, Senhor, a paz de espírito, a luz, a tranquilidade, que possa os bons espíritos receber todos esses nossos irmãozinhos e eles sejam atendidos nos hospitais do mundo espiritual. Quanta consolação, meu Mestre, quanto amor é derramado sobre todos nós. E que a Virgem Santíssima Maria, aquela que foi consagrada a Rainha dos Céus, Mãe de todos nós, Senhora, dai-nos, Senhora, entendimento, para que a gente possa desenvolver o amor em nossos corações e sermos pessoas melhores. Derrama sobre toda a humanidade as Tuas luzes de amor, de sabedoria e de doçura. Muito obrigada, Virgem Santíssima. Obrigada aos espíritos que nos ajudam nessa tarefa tão árdua e nessa travessia desse mar
que a gente vive, que é a vida. Nos ajuda. Dai-nos, Senhor, a tua paz e a tua luz. Mais uma vez, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Meus irmãos, que a paz de Jesus estejam com todos. E demos glórias a Deus pela nossa vida e por estarmos aqui, e afirmemos: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Um beijo no coração de vocês, todos meus irmãos, paz e luz. Que assim seja.